Hola, eu sou Fabio Fuentes, faço hipnose clínica e estou aqui na TV Relacionamento. Te espero. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está vibrante, radiante, porque nós temos aqui dois talentosos aqui. Então, com vocês, Spine Shiver com Eli e Gus. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Perfeito. Eu queria que vocês falassem aí, ó, do jeito de vocês aí, como que foi a concepção do nome, como que vocês resolveram fazer a banda aí e os tipos de música. Deixa vocês à vontade, tá? Por favor. Primeira coisa que a gente agradecer é a oportunidade que a gente sempre tem a oportunidade de falar sobre o nosso som, sobre o nosso projeto. A gente agradece demais, afinal de contas é o nosso bebê que a gente põe no mundo, então toda vez que a gente pode mostrar, a gente fica contente. Então muito obrigado, mandar um abraço também para a Nanda Heavy que fez essa ponte entre nós. E a Spine Shiver é uma banda já, a gente desde 2018 já está na estrada. É uma banda que está, assim, ela é recente para nós, mas para o pessoal mais novo ela já até um pouco velha, assim. E o nome vem de uma música Bohemian Rhapsody do Queen, que ele fala Set Shivers down my spine. E eu é verdade, verdade. Shivers, Spine Shivers. Aí se colocasse o S, que o correto no inglês seria Spine Shivers, teria que ter o S no plural. E a gente cortou o S para tirar um pouco daquela cara de anos 50, porque o nosso som remete muito mais ao hard rock dos anos 80 do que propriamente as músicas dos anos 50. E foi uma união de amigos, a gente queria fazer, a banda foi concebida para fazer show em boteco, bar, casas noturnas, e a cidade onde a gente mora, que é Itupeva, aqui no interior de São Paulo, ela promove festivais independentes de música autoral. E para participar a música tem que ser inédita. Então a gente acabou pegando as composições que eu tinha lá guardadas, lá em papel de guardanapo, e começamos a escrever essas músicas desde 2018, ganhamos prêmios. Então desde então a gente foi caminhando para mais para música autoral. Você registrou no ECAD, né? Sempre ser registrado, tem que ser tudo registradinho, bonitinho. Porque senão tem muito malandro aí. E assim, modéstia à parte, a gente faz um som que remete muito ao passado. Então muitas pessoas que vão até os nossos shows escutam, e a gente tem uma técnica que a gente utiliza de primeiro tocar a música e depois falar que é nossa. Então a gente toca um clássico, toca a nossa e depois fala, essa música que a gente tocou é nossa. E a gente vê as pessoas tentam falar, mas já ouvi. Não é que você já ouviu. Talvez você tenha entendido as referências que a gente trouxe, e o nosso som ele remete tanto a essa época de ouro do rock and roll, que muitas vezes pode soar familiar para as pessoas. Então elas sentem que o nosso som já é um som que elas conhecem. Então a gente tem medo das pessoas roubarem nosso som, basicamente é isso. Beleza. Mas assim, entre todos os gêneros lá, o rock sempre te chamou a atenção, é isso? Mas desde garoto ou não? A família de todos os músicos, basicamente, eu não sei do Rick Coba, que é o nosso novo batera, mas pelo menos a minha, a do Gus e a do Michael, são mais para a área do sertanejo, as famílias, né? Ah, tá, entendi. São os grupos sertanejos. A gente é meio que as ovelhas negras que foram saindo do bando, né? Então eu sou do hard rock, o Gus pode falar também sobre ele, o Michael é do heavy metal, nosso baixista é metaleiro mesmo, assim. Eu escuto também muito metal. Só que o nosso é mais leve do que a gente escuta normalmente, né? Eu sempre gostei muito de várias vertentes assim dentro do rock, mas o que eu sempre escutei mais assim foi o hard rock oitentista. Mas que nem ele falou, minha família, se fosse depender do que eu escutava quando eu era pequeno, na verdade eu acho que era muito eclético, porque por parte de pai, meu pai ele é do interior do Paraná, então eu sempre escutei muito sertanejo, modão, moda de viola, raiz. E só que em contrapartida, na parte da minha mãe, eu escutava samba, pagode, então MPB. Então eu acho que eu sempre fui muito eclético nessa parte. Depois que eu comecei a estudar música e começar a trabalhar com isso, daí um pouquinho antes já o rock já prevalecia, né? Mas daí desde então é o foco. É verdade, o pai do Michael, o nosso baixista que é do metal, é tecladista de forró. Interessante. A minha família também do Paraná, a minha família é de Santa Catarina. Então assim, a grande maioria da família do Sul e a gente indo contra as raízes, assim, digamos. Mas é interessante. E como que surgiu o encontro de vocês para vamos fazer acontecer? O único baixista da nossa cidade era o Michael. A gente fala brincando, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. A gente tinha, na época eu era diretor de cultura da cidade de Itupeva, e eu tinha um projeto, a gente queria
alavancar um pouco. Eu sempre defendi o rock and roll e falei, não, a gente precisa alavancar, fazer uma coisa diferente, porque as bandas tocam sempre o mesmo repertório. E como é o classic rock, né, a música clássica do rock, claro que o repertório tende a ser praticamente o mesmo em todas as bandas que defendem o rock clássico. Eu falei, não, vamos tentar pegar um lado B. Então eu comecei chamando o tecladista, que a gente não tem mais tecladista, mas tinha um tecladista, o Buga. Aí o Léo Mark, que foi o ex-guitarrista antes do Gus entrar na banda. O Michael Douglas era um dos únicos baixistas que a gente conhecia que toparia essa loucura que é a Spine Chiver. E a gente já tinha uma proximidade muito grande, e depois com a saída do Léo, o próprio Léo, a gente já conhecia o Gus Cabelo. Ele até fazia umas brincadeiras, gravou um som nosso tocando, fez participação em show, participou com a gente no festival mesmo antes de entrar na banda. Eu costumo dizer assim que eu me sinto muito naquele filme Rockstar, sabe? Que o cara ele gostava tanto da banda e daí ele entrou na banda e descobriu que era tudo falso. Não, tudo essa parte não é real. Você é careca? Olha, e eu pensei que quando você falou que você era diretor lá na Curva, que você ia fazer o rock em tapete perto. Não, a gente fala assim uma coisa que até a gente pode levantar essa bandeira, e os investimentos na cultura são sempre pequenos. Né? A gente não vai nem entrar em mérito da questão política a respeito disso, mas isso é normal em todo o município, né? A gente pega lá, como eu fui dessa área também, a gente sabe falar sobre isso. Normalmente dentro dos planos orçamentários a cultura tem uma representatividade pequena, e até é uma das demandas, eu não participo de parte pública nenhuma, a gente vai ter uma iniciativa privada, mas a gente chacoalha é a mais alegre, né? E ela muda muito as pessoas, né? Ela tem uma capacidade muito grande de cura, ela tem uma capacidade muito grande de auxiliar na educação, de tirar as crianças da rua. Tem muito, a música em si, a gente fala do rock, o rock é uma música de protesto. Nosso, claro, a gente tem um rock muito mais bem-humorado, a gente não fala a palavra de ordem, a gente é uma coisa mais light. Nós somos um som para curtir com a família, curtir um som estradeiro para pegar a estrada, escutar aquele rock and roll no talo, né, em volume alto. Mas ao mesmo tempo ela tem a gente defende a liberdade. Então a gente talvez não faça aquela revolta do rock and roll, mas ao mesmo tempo a gente defende em quase toda a letra a liberdade. Interessante. E tem muitas composições de vocês hoje? Então, a gente tem lançadas 11 músicas, né? A gente tem 11 músicas nas plataformas digitais, temos 4 clipes, temos bastante coisa que a gente foi trabalhando desde 2020 com a profissionalização da banda. A gente vai lançar mais um álbum, a gente já lançou um álbum, vai lançar mais um álbum esse ano. E tem convite para festivais, agora ela tá crescendo ainda, né? A gente fala que nós não somos grandes, mas a gente já começa a ser conhecido, então a gente está naquele patamar que as pessoas, muitas pessoas já ouviram falar do nosso nome, então tem bastante coisa ainda para acontecer. Agora das músicas lançadas, composições, eu tenho muita música na gaveta ainda. A gente só está achando, a gente não lança, a gente tem um termo muito engraçado, né, que é recheio de salsicha, né? A gente não põe coisa para pôr. Quando a gente lança uma coisa que a gente acredita naquele som, a gente tenta fazer um álbum que você possa escutar da primeira faixa até a última sem precisar pular nenhum. Então a gente tem toda uma filosofia por trás do som. Muito legal. Vocês estão no caminho certo, porque a linha que separa o fracasso e o sucesso é muito fina, né? Ela é tão fina que muitas vezes a gente está em cima dela e não percebe, né? E um passa mais, então a coisa acontece, né? E vocês não podem parar, porque a pessoa que parou vai ver que aquele que não parou vai estar tão longe que jamais será alcançado. Não alcança mais. E é por isso que eu comecei a nossa entrevista aqui, Kendi, agradecendo o espaço. A gente tem uma filosofia que toda vez que chama a gente para falar, a gente vai. Porque é a nossa maneira de alcançar as pessoas. A gente tem um projeto, a gente não tem um grande apoio financeiro para fazer o nosso projeto. A banda ela é autossustentável, então a banda ela praticamente se sobrevive sozinha pelos shows, pelos cachês de show, festivais. Então a gente gravou nosso primeiro álbum com premiação de festival. Então a gente tenta levar também para não causar frustração, né? Porque a partir do momento que você começa a investir, você tenta, claro, buscar um retorno. E no projeto autoral independente, o retorno muitas vezes pode demorar muito. A gente usa de exemplo, esse dia eu estava discutindo com meu pai, né? Meu pai é um cara capitalista, tudo bem, tem o jeito dele, workaholic total. E eu tenho também outras fontes de renda que me ajudam a segurar a boca, porque a música realmente é muito difícil. E a gente comentando a respeito disso, não, porque demora, é um investimento que você dedica dinheiro, tempo, você abre mão de momentos com a família, porque a maioria dos eventos são no final de semana. Eu tenho uma neném de 1 ano, e
por enquanto é muito alto o volume, eu não estou levando ela para os grandes shows. Sim. Então a gente abre mão de muita coisa, só que a gente espera que um dia a nossa mensagem seja entregue. Não é questão de fama, dinheiro, não é isso. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, num sonho da música, é que a gente seja reconhecido pela nossa arte e que as pessoas se identifiquem com o que a gente faz. Basicamente é isso. Muito legal. Dá para uma palhinha aí pra gente aí? Opa. Vamos fazer uma brincadeira. Isso. Vamos fazer uma antiga, que depois eu vou, não sei se vocês conseguem pôr o clipe aqui, vocês colocaram o clipe do nosso último som, que vale a pena assistir o vídeo. Nós vamos colocar antes da entrevista um e depois no final. No final, a música nossa de trabalho hoje é Most Wanted. A gente fez a gravação muito massa, como vocês a conhecerem também nossos projetos, nesses trabalhos. A gente vai fazer hoje uma música que moldou a Spine Shiver, que transformou o que a gente fala, que a gente define o Southern Rock, que seria um rock caipira, sulista americano. E o nome dessa música, a gente vai fazer o refrão dela, que é The Road, a estrada, que é justamente essa pegada de liberdade, você se sentir, mesmo que você esteja no metrô aqui em São Paulo, fechar o olho com o ar-condicionado batendo, escutando esse som, pensando que está na Rota 66 com a sua rádio. Basicamente isso. O Easy Rider, né? Basicamente pegar no Easy Rider. I put my foot on the gas, I'll never look behind. All those faces I see through the mirror give me shivering spine. The shit I've done in the past that I can't ever forget. Yeah, a place to call home, but a road ahead. Hold on, hold tight. Life's so easy on the road. Hold on, hold tight. Leave it all behind to go. Love, always give me a hand. Vai ser um gritão, né? Vai chamar a polícia, você vai. Maravilha. Hold on, hold tight. Life's so easy on the road. Hold on, hold tight. Leave it all behind to go. There were times you wanna fade away, but remember you say got bit from the job you get. Man said the best in the go, all you can do with it. I'm a boy and a man with a long and a silver road. Always give me a hand. Life's no easy on the road. Ooh, ooh, ooh. You don't have to know. Life's no easy on the road. Hold on, hold tight. Leave it all behind to go. Esse é The Road. Esse é o título do nosso primeiro álbum. Parabéns, viu? Espetacular. E vocês vão ficar muito conhecidos, sim, viu? Bacana. Valeu. Legal. E ainda um sonho de vocês? Eu acho Spine Shiver. que é alcançar o reconhecimento. A gente acredita muito no som que a gente faz. Para quem está ouvindo aqui, conhece nosso som, sabe que eu canto gritando, é mais ou menos essa linha, só com mais pressão, digamos assim. Muito agradável. Então, assim, é um sonho nosso, né? A gente fica muito contente, como eu falei, não é questão financeira. A fama, ela é relativa, né? O que você considera fama é uma coisa relativa. Eu acho que isso é para nós um reconhecimento. A gente fez um show com uma outra banda cover que a gente tem. No final do show, a pessoa chegou lá, um adolescente. Eli, vocês vão tocar? Eu falei, não, acabou de tocar. Não, é Spine Shiver. Eu falei, cara, toda vez que isso acontece, ele tocando em Campinas, o cara vem te ver. Eu falei, que legal, você gosta, você tá no Guns Cover? Eu falei, não, conheço você da Spine Shiver. Então isso pra nós, um cara tatuou o Spine Shiver no braço, isso pra nós é o sucesso, sabe? Então é saber que as pessoas estão entendendo a nossa mensagem, estão vindo com a gente, então o grande sonho seria isso, ser reconhecido pelo que a gente faz e que dessa maneira fazendo com que o nosso som chegue cada vez para mais pessoas. Exatamente, maravilhoso, viu? Perfeito. E como que o pessoal encontra vocês para contratar para shows? Queria que você fala, nós vamos escrever também as redes sociais. O caminho mais fácil que a gente é pelas redes sociais, eu vim hoje até patrocinado pela banda aqui, Spine Shiver.
A nossa rede social oficial é o Instagram. A gente tem que até policiar mais e trabalhar mais com o TikTok e outras redes, mas a gente defende mídia física, CD, a gente gosta disso. Então a gente está no Instagram, @SpineShiver-oficial, não é só porque a gente é brasileiro. E tem que deixar claro, né, porque eu já canto em inglês, tudo, então é oficial com um F só. O meu Instagram, @EliColt, da arma, Colt, da marca de armas, _. O meu Gus Cabelo. Camudo, Belo, o Belo dele é... Gus com 2 S, Mas- Camudo, Belo com 2 L. Se você entrar, é artista, né? Também. Mas se você entrar no perfil da Spine Shiver, lá vai ter um Linktree, lá você consegue acessar nossa página para contratantes. A gente aproveita também para convidar vocês, em julho a gente fará 2 grandes shows aqui em São Paulo, no Centro Esportivo Tietê, que será o Tennessee Festival, vai ser o maior festival de country rock e southern rock do Brasil. A gente vai tocar junto com Banda Malta e Edson Hudson, para você ver que mistura rock com sertanejo country. A gente estará no Galeria Rock Fest em Franco da Rocha também, com um palco grande. Então a gente está finalmente alcançando patamares que a gente sempre sonhou alcançar. Agradeço demais a Nanda Heavy que fez essa ponte para a gente chegar até o Candy. E também agradecer a Galeria do Rock, Érico Malagoli, Cantadores, que ajuda a gente lá. E desejar longa vida ao rock. Sem dúvida. Apareça sempre aí, tá? Muito legal. Vou deixar pegar a paleta para deixar para ele. Não, primeiro um cumprimento para não dar azar. A gente vai deixar um souvenir para você que a gente leva para os shows, que é o nosso novo cartão, né? A gente tem a paleta que a gente toca nos shows bacana. e atrás o QR Code para chegar nas suas páginas. Então, essa é a nosso novo cartão de Muito visita. obrigado, viu? Perfeito. Valeu. Internautas, os agradecimentos então ao Eli e ao Gus, né? Da Spine Shiver. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.